E aí, meus consagrados? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Tá bem? Tô bem, e você, Guilherme? Tô bem, graças a Deus. Iniciando assim um projeto, né, que a gente já vinha há algum tempo, né, planejando. Graças a Deus, hoje estamos dando início a esse projeto, né? Exatamente. Mas, tipo assim, talvez eles possam estar se perguntando, eu sei que vocês estão se perguntando, como surgiu esse podcast, como foi a ideia, né? Eu acho que foi tudo muito providente, assim. Eu acredito muito na providência divina e eu sempre acompanhei os podcasts desde que começou essa onda de podcasts, né? E depois os videocasts. E eu vim acompanhando e duas coisas que eu não gosto. A minha voz em áudio e eu em vídeo. Mas eu fiquei com essa vontade de criar um podcast, mesmo que fosse eu sozinho no meu quarto, falando sobre algum assunto ou respondendo algumas perguntas, mesmo que não tivesse público nenhum, né? Mas seria mesmo só para eu ter essa interatividade em um podcast. E aí eu convidei o Guilherme pra gente fazer um podcast. Aí a gente não tinha nome, a gente não tinha estrutura, a gente não tinha seguidor, a gente não tinha nada, né? Realmente só na providência. Então a gente foi maturando durante muitos dias Meses, né? essa ideia de podcast e resolvemos em alguns dias o nome primeiro, né? Chegamos no nome, Toto Studios. E depois de muitas ideias lançadas, né? Chegamos no Toto Studios. E o Guilherme falou com a Lara, né, a produção, sobre o podcast. A Lara já é portadora da conta Papo Católico, o que nos deu um pouco de visibilidade, que a gente não tem, né, nenhuma. Zero. E fizemos essa parceria de ficar com a conta do Instagram, Papo Católico, e com o podcast Toto Studios. Então a gente vai trabalhar juntos essa ideia de podcast e de videocast, né? Que vai ser lançado também os vídeos junto com o áudio também nas plataformas digitais. E o nosso principal objetivo é evangelizar, né? Evangelizar as almas. O chamado que o senhor não sabe de evangelizar, né, Lucas? Exatamente, tem muito a ver com o tema de hoje, sobre evangelizar a todos. E se a gente conseguir, né, chegar em alguém, essa pessoa entender melhor a sua dúvida sobre algum assunto dentro da igreja, ou rezar melhor, né, a gente já atingiu o nosso objetivo, nem que seja uma pessoa só. Mas nós já atingimos nosso objetivo. Mas aí talvez as pessoas, alguns aí não nos conhecem, talvez a maioria, porque nós não somos conhecidos, né? Então eu queria saber quem é o Lucas. Bom, gente, eu sou de família católica. Talvez a gente repita muitas vezes aqui essa frase, família católica, porque só antes de eu entrar na assunto, dois dos podcasts que eu ouço muito é o Santa Zoeira e o Santo Flow, que é do Guto, que ele é de Juazeiro. Vem pra cá mais Guto. Guto, chama a gente. Aí eu ouço muito esses dois, então como eu ouço bastante, talvez a gente solte algumas coisas aqui de coisas que eles falam nos podcasts dele, né? E aí, jovens. Então é uma inspiração pra gente, esses dois. Pronto, agora sobre mim. Eu sou de família católica, né? Nasci em uma família já católica. E a minha vivência foi sempre dentro da igreja. Eu nunca tive uma experiência fora da igreja, assim, de viver. Eu era do mundo ou era de outra igreja e me converti para o catolicismo. Não, eu sempre fui da igreja católica. E eu já comecei muito cedo a servir, né, assim, dentro da igreja, digamos assim. Depois da minha primeira Eucaristia, eu já fui catequista, né? Com 10 anos eu fiz a primeira Eucaristia, acho que um ano depois talvez eu já tenha começado a ser catequista de primeira Eucaristia. Pouquinho tempo. Aí eu formei uma turma, eu acho, ou duas, não lembro, e comecei a fazer o crisma. Aí eu ia como catequizando, né, eu não era mais catequista. Aí depois do crisma, eu fui catequista de crisma. Então eu fui crismado e comecei a ser catequista, também formei umas 2 turmas talvez. E depois de um tempo eu entrei no Ministério de Coroinhas, que é o ministério que eu estou até hoje, e comecei a servir. Aí eu não mais passei a ser catequista porque eu tinha que dividir a minha atenção entre 2 formações, né? Porque era formar os catequizandos e também entrei depois de um tempo como formador dos coroinhas. Então eu tinha que ficar me dividindo. Ele foi meu formador. E como normalmente
E como normalmente é no fim de semana, então fica muito corrido, né? Assim, na semana eu tô livre, mas no fim de semana é corrido, né? O sábado e o domingo é muito corrido. Então hoje, atualmente, eu estou na Pastoral das Coroinhas. Eu também participo do conselho comunitário, né, da minha comunidade, porque nós estamos gravando na paróquia, né, na sede da nossa paróquia, mas eu sou do interior, eu sou de comunidade, então é uma outra vivência. E sirvo na coordenação dos Coroinhas aqui na paróquia, né, nosso coordenador Mário, e eu estou como membro da coordenação e também nas formações quando eu sou solicitado. Muito bem. Sim. É isso. É E isso. você, querido? Quem é você? Eu? Prazer. Prazer, Guilherme. Prazer. Então, né? Voltando a atenção, né? Então, né? Meu nome é Guilherme. Eu, assim como o Lucas, sou de berço católico, né? Como falam muito no culto também. De berço católico. Eu sempre fui criado e educado na fé da Santa Igreja Católica. Quando eu era criança, eu confesso que eu dava um pouquinho de trabalho para ir para missa, né? Quantas vezes a mãe me levou à força. rebelde? Não, fui uma criança tranquila. A mãe me levava à força assim pra missa, mas ela sempre... Eu tive essa graça de ter uma mãe que me educou nos caminhos de Deus, né? Na Igreja Católica. Desde novo eu participava da infância missionária, creio que tu conhece, não sei se tu conhece, a maioria do povo conhece a infância missionária. Com 10 anos de idade eu estava assim, na coordenação da infância missionária. Depois passei para a juventude missionária. Só que eu podia dizer que eu vivia na igreja, mas eu não tinha aquela prática mesmo católica que é pra gente ter, né? Não tinha aquela vivência dos sacramentos, não tinha aquela amor pela palavra. Eu participava da missa e tudo, ia pros encontros de jovem, eram muito bons os encontros de jovem, a gente falava de Deus. Só que eu não tinha aquela vivência, né? Não que aquele carisma me levava àquela vivência, mas eu creio que eu mesmo não buscava, né? Mas aí eu tive uma experiência com a Renovação Carismática Católica, acho que tu conhece, né, também, não tenho certeza que tu conhece, né, a Lara também conhece, acho que a Maria que conhece a Renovação Carismática Católica. Eu tive experiência com a Renovação Carismática Católica em 2020, aliás, eu já tinha tido antes, né, mas é outra história, né, em 2020 tive uma experiência com a Renovação Carismática Católica, comecei a frequentar um grupo de oração e foi surgindo esse desejo pela palavra, né, esse desejo de amar a Deus, onde eu fui começando a realmente dar significância para a Igreja Católica. Comecei a amar a palavra, a estudar a palavra de Deus, comecei a querer, como é que eu vou falar, comer meu catecismo, a ler o catecismo. E é incrível que foi logo no tempo da pandemia, né? No tempo da pandemia a gente não tinha nada para fazer. O que foi que sobrou para mim? Estudar sobre a igreja, não tinha nada para fazer, não tá danado. Eu fui estudar a doutrina da igreja e com algum tempo depois também eu me tornei coroinha, eu também, 1 ano ou 2 anos depois do Lucas, não sei, que era um sonho meu desde criança, mas minha mãe nunca tinha deixado eu ser coroinha. Aí depois de velho eu realizei meu sonho de ser coroinha. Eu também fui depois de velho. Foi. E foi assim que eu e o Lucas nos conhecemos também, né, Lucas? Através da pastoral dos coroinhas. Pastoral dos coroinhas, é assim que chama, né? Através dos coroinhas. Servindo ao Senhor, e agora nós estamos servindo ao Senhor e vocês também, né? Agora nessa onda de evangelização. Então, um detalhe interessante que tu comentou, né? Que eu estava estava dentro da igreja, mas não vivia efetivamente os sacramentos, digamos assim. E é interessante que, como nós, mesmo dentro da igreja, às vezes precisamos ainda de um encontro com Jesus. Sim. Eu não lembrei de falar essa parte, mas eu também sempre estive dentro da igreja, mas teve um momento assim que parece que o Senhor me pediu algo a mais, né? Eu estou aqui, mas eu estou na mesmice, né? Estou vivendo, eu vou para a missa sempre, eu comungo sempre, estou sempre participando, e é isso, né? Mas a gente não vai tomar por base só isso. Eu ouvi esses dias, eu acho que foi até no Santa Zoeira, se eu não me engano, que o mínimo, foi no Santa Zoeira, o mínimo não salva. A igreja pede pra gente o mínimo, mas o mínimo não salva. Então, eu tava nesse mínimo e eu quis experimentar algo a mais. Aí, nesse período de tempo, eu conheci o Instituto Filhos da Misericórdia, que inclusive, procurem, é muito bom, eles têm muitas músicas boas, tem alguns vídeos no YouTube, Instituto Filhos da Misericórdia, que eu conheci eles e comecei a entrar em contato com eles, depois de consumir tudo que tinha no YouTube.
eles têm uns vídeos sobre o vocacional deles. É um instituto religioso masculino e feminino e também tem um ramo leigo. E eles têm uns vídeos no YouTube sobre o vocacional, né? Por causa desse período de pandemia, eles fizeram online e tudo. Eu acho que eu não assisti. Se eu tivesse visto 5 vezes, foi pouco. Eu acho que eu vi bem mais. O mesmo vídeo. Inclusive, eu consigo saber o que vai acontecer depois, o que eles vão falar, de tantas vezes que eu vi. Então, eu entrei em contato com eles são no Instituto de Fortaleza. Aí fiz vocacional, fiquei lá 15 dias com eles no convento, conheci e experimentei da misericórdia de Deus. Mais aprofundadamente, né? Aí a gente vai comentar sobre os nossos santos de devoção daqui a pouco, e aí eu entro mais nesse assunto. Mas é uma coisa que a gente já conhece, Jesus misericordioso, nossa, quem não conhece, né? E nesse período eu me aprofundei mais e passei a conhecer melhor, né? O que era. Aí eu conheci Santa Faustina, né? Que é a vidente de Jesus misericordioso. E assim fui me aprofundando mais. E a cada dia o Senhor vai chamando, né? Para águas mais profundas. Muito bem. É isso que o Lucas falou, né? Muitas vezes a gente estamos dentro da igreja, mas não temos aquela vivência que é para ter, né? Como católicos. E o Lucas falou sobre o que te puxou assim para querer estudar foi Jesus misericordioso, que tu já comentando. Já comentou isso, acho que nós poderíamos falar um pouco sobre os nossos santos de devoção, né? Você começa ou eu começo? Não, pode começar. Posso começar. Ó, gente, eu posso dizer que eu tenho um santo de devoção, que é São Padre Pio. Acho que todos vocês conhecem quem é São Padre Pio, né? Aquele santo que tinha os estigmas, aquele santo que não negava a confissão, aquele santo das belas missas, de 3 horas de missa, onde as missas lotavam. Mas eu também tenho um grande carinho por São Bento. São Bento, ele posso dizer que foi o santo que me atraiu para igreja, assim, que eu já era da igreja, mas São Bento me atraiu a querer estudar mais sobre a igreja. Como eu já disse para vocês, né, naquele tempo da pandemia, e aí eu tive a ideia de estudar um santo por dia. E o primeiro santo que eu fui estudar foi quem? São Bento. E é interessante porque São Bento era eremita, né? Ficava trancado aí. Inicialmente São Bento era eremita, antes de viver e conviver com os demais irmãos, né? Aí casou, o Guilherme em casa preso por causa da pandemia, foi estudar São Bento, que era eremita. E aí eu comecei a estudar a história de São Bento, e aí eu fui me aprofundando mais na história dele. E ele foi me levando a conhecer a igreja, né? Ele foi me levando a se apaixonar pela igreja. Tanto é que as pessoas, no próprio catecismo fala que os santos são a renovação para a igreja, né? Algo assim, a renovação para a igreja. Eu posso dizer que o São Bento ele foi uma renovação para a minha vida cristã, né? Para a minha vida católica. E São Padre Pio, né? O que falar de São Padre Pio? A gente nem tem o que falar de São Padre Pio. São Padre Pio ele foi um grande santo. Agora, recente, a canonização dele já foi com São João Paulo II, se eu não me engano, foi 2004. Eu acho muito interessante os santos mais recentes, porque a gente não só ouve falar sobre eles, a gente vê vídeos, fotos, né? E é muito interessante a gente ver que tão próximo da gente, há alguns anos, uma pessoa conseguiu se santificar, né? Então é uma inspiração para cada um de nós. Eu tenho a figurinha de São Padre Pio ele com o cordão batendo assim, que normalmente a gente se elege, né? Porque São Padre Pio, ele realmente era um sacerdote franciscano, que ele realmente amava os filhos dele, os filhos espirituais. Ele não era apenas um sacerdote, ele era o sacerdote. Ele era tão incrível que a pessoa ia se confessar com ele, Lucas, e tu ia aqui se confessar com o Padre Pio, São Padre Pio, tu pecou e fez isso e aquilo. Ele já sabia que você já tinha pecado, né? E São Padre Pio, ele não sofreu somente ataques espirituais, mas ele sofreu ataques físicos também nas batalhas contra Satanás, né? Não somente contra Satanás, mas ele esteve unido a um ponto com Deus, que ele recebeu os sinais de Cristo, né? No filme São Padre Pio, não sei se tu já assistiu, que é 3 horas de filme, é um filme bem longo. Eu assisti a primeira hora. Assisti a primeira hora, que mostra na hora que ele ganha os estigmas, né? O primeiro que passou aqui, aí depois vem pra mão, tarará. É uma coisa incrível. E também, acho que foi uma promessa que Jesus pediu para ele, para ninguém ver aqueles estigmas dele. Ninguém poderia ver aqueles estigmas de São Padre Pio. E aí ele foi fazer uma cirurgia, não me recordo qual a cirurgia. Mas ele fez a cirurgia toda sem anestesia, que era para as pessoas não verem
os estigmas dele, para não correr o risco das pessoas abrirem, fazer alguma coisa, tirar a luva e ver os estigmas dele. A nossa produtora já falou pra gente. Pode falar, produtora. Mas assim, voz, eu não deixo o celular desligar, senão ele para de gravar. Ah, mas desliga não. Desliga. 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 Que agressividade. Então, pois é, São Padre Pio, ele fez a cirurgia toda sem anestesia para não correr o risco, né? Sem contar nas visões que ele tinha, sem contar um soldado italiano na Segunda Guerra que viu São Padre Pio no céu protegendo ele, e sem contar do hospital que ele deixou, né? Um hospital que ele fez, que tem até hoje, que fica em Misericórdia, eu esqueci o local, mas é na Itália. Não conheço Misericórdia. Esse lugar, né? Ah, meu Deus do céu, Lucas, agora que eu vim entender. E ele deixou um hospital que até hoje está em funcionamento, o Projeto São Padre Pio, esse grande santo que amou de tal forma a Deus que levou consigo os sinais da paixão de Cristo. Outro milagre, digamos assim, né? Ou a ação de Deus na vida de São Padre Pio é que a bilocação, né? São Padre Pio já esteve em 2 lugares ao mesmo tempo, né? As testemunhas dos 2 lugares poderão atestar que ele estava lá, né? E em 2 lugares ao mesmo tempo. Todas essas manifestações presentes na vida de São Padre Pio são ação e graça de Deus na vida dele, né? Não é por ele, né? Eu sou tão santo que eu consigo aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Não, mas a ação de Deus na vida de São Padre Pio, que permite, né, que ele realize tais feitos, e também permitiu que São Padre Pio se santificasse através do seu sofrimento, porque São Padre Pio sofreu bastante. Aí nós podemos ver, né, futuramente os santos e pensarmos, nossa, por que essa pessoa é santa? E entendemos o quanto aquela pessoa sofreu para que se santificasse. Né? Eu estava comentando com algumas pessoas que eu vi um filme sobre Santa Faustina, e naquele filme eu não conseguiria entender se eu tivesse visto só o filme, não tivesse lido o Diário de Santa Faustina. Inclusive recomendo. É dessa grossura assim, né? Mas enfim, vai dar certo. Quem tá só ouvindo não vai saber qual foi a espessura do personagem. É um livro bem grosso. E se eu não tivesse lido o livro, eu não conseguiria entender por que essa mulher foi santa a partir do filme. Porque não mostra tanto o sofrimento como ela teve, né? Inclusive é uma das minhas santas de devoção, né? Santa Faustina Kowalska, que é lá da Cracóvia. É a santa que viu Jesus misericordioso e pediu para que pintasse seu quadro. E assim como São Padre Pio, não foram poupados sofrimentos para ela, né? Ela sofreu bastante, ela também tinha visões, né? Ela via a guerra acontecer e, por meio de visões, né? O Senhor permitia que ela se santificasse por meio também desse sofrimento, né? Ela via Jesus, mas também sofria bastante, né? Ela foi desacreditada, ela ia falar que via Jesus. Se ela falasse isso, as outras irmãs, né? Ela era religiosa, iria dizer que ela era louca, né? Doida, né? Tá vendo Jesus? Quem você pensa que é para ver Jesus, né? E aí o seu sofrimento também foi muito grande. Ela foi acometida por doenças e ela sofria bastante, né? E rezava pelas almas do purgatório, rezava pelas almas agonizantes, né? Aqueles que estavam no seu último sofrimento, antes de morrer. Então ela se martirizava, né, na sua vida pelas almas que estavam precisando do Senhor. E ela se sentia quando a alma estava sendo jogada no inferno, né? Eu vi no tratado também. E não sei se tu se lembra que tem uma parte que um anjo leva ela até o inferno, até o purgatório. Tem uma parte que visita o inferno, né? Ai, meu Deus do céu. E também Jesus misericordioso, ele, em uma das aparições da Santa Faustina, ele fala que pelo amor dele, ele salvaria todos, mas ele também é misericordioso, né? Então é pra gente ver que o amor de Deus, ele sim nos salva, porém ele é justo. Jesus, ele é justo. E a nossa busca pela santidade tem que ser uma busca de verdade, porque muitas vezes a gente cai no erro de pensar que Jesus já me salvou, Jesus já se entregou na cruz por mim, perdoa os meus pecados, então estou salvo. Isso é o mínimo, né, que o Lucas falava, né?
que nós não devemos fazer o mínimo. O mínimo não se salva, né? O que salva são as coisas grandiosas, né? Nós vamos falar aqui para vocês se jogar nos espinhos assim como São Francisco, como São Bento, não, né? Mas que vocês possam assim realmente buscar a santidade, né? Não viver somente nesse comodismo, né? Que a pessoa fala só indo pra missinha, fazendo um sinalzinho da cruz. Isso é pouco, gente. Isso não salva a gente, não. Pode fazer se sentir bem, né? Mas a salvação é de quem é radical. A salvação é de nós radicais, né? Levando em consideração também que os atos heróicos dos santos, né, digamos assim, não que nós tenhamos que ser mártires também, né, para que nós possamos alcançar o céu, mas o nosso martírio diário, né, aquilo que para mim é confortável, que para mim é muito bom, que para mim é cômodo, isso não vai me levar à salvação, então eu vou renunciar, né, às minhas pequenas renúncias, e isso tudo vai nos santificando. Como Santa Teresinha, né, nas pequenas coisas, né, a pequena via vai me levar ao céu. Nos pequenos atos, eu vou lavar a louça, né? Pode ser um ato de santificação também, né? Claro, né? Você vem pra cá, ela lava a louça, limpa o fogão. A produção diz que antes de mim estava lavando a louça e limpando o fogão, né? Isso também pode servir como ato de santificação, né? O que eu vou entregar pelas almas, né? Sim. Eu estava assistindo o filme da aparição de Nossa Senhora de Fátima esses dias e em um momento que Lúcia foi confrontada no filme, a gente tem aqui, gente, Pedra de Fátima. De Fátima. Deixa eu chegar mais perto. Tá focando aí? Como é que faz pra focar? Tem que estar Estamos nesse nível. A gente tem uma relíquia de Fátima. Lúcia, né? Aí não é santa. Lúcia, em um momento que ela foi confrontada, ela disse pelas almas, né? Que seja pelas almas. E são esses atos que vão nos santificando no dia a dia também, né? Os pequenos atos também vão nos santificando no dia a dia. Aproveitando o guincho, né? O gancho, na verdade, vamos também falar sobre os pastorinhos, né? Que são 2 deles já são santos e Lúcia ainda não, né? Porque a igreja tem um processo, que daqui a pouco a gente vai falar também, sobre para ser santo, né? O tema de hoje sobre os santos, se a gente não falou ainda, esse é o tema, né? Os santos, foi uma pergunta que a gente lançou lá no Instagram do Papo Católico. Se você não segue, já pode seguir. Já pode seguir lá, Papo Católico, que a gente lançou lá uma caixinha, a produção, né? Lançou lá uma caixinha de perguntas para que a gente pudesse responder aqui no podcast. E a pergunta foi: falem um pouco mais sobre os santos. Exato. Do Lucas, Não é esse Lucas, viu, gente? É outro Lucas. Na foto que vocês estão vendo aí dá pra perceber bem claro que não é esse Lucas. E então a gente, introduzindo um pouco, falando sobre os nossos santos de devoção, que tem mais, inclusive, a gente vai de acordo com o vídeo e vai falando mais. Essa pergunta do Lucas ficou um pouco assim, a gente não sabe se fala dos santos, da história dos santos ou o santo em si, né? Assim, o processo de santificação, não, de canonização, né? Sobre o que é ser santo dentro da Igreja Católica. Então nós vamos abordar os 2 assuntos, né? E aí vamos levando o demais tempo do podcast e do vídeo, né? A gente está com 26 minutos mais ou menos de podcast agora que a gente introduziu o tema. Eu acho que vai ter uns cortes bem massa, bem grandes. Mas enfim, sobre isso. Então ele falou pra gente falar um pouco mais do santo. A gente já falou de alguns santos aqui, né? Falando Santa Faustina. Isso são os nossos santos de devoção, né? A igreja tem muito mais santos do que isso. Né? Aqui na nossa sala, no nosso estúdio que a gente está gravando, nós temos a imagem de São Tarcísio, de São Domingos Sávio, né? Que são também 2 santos da igreja. Padroeiro dos coroinhas, né? Nós 2 somos coroinhas, o Guilherme. Vou deixar o bichinho aqui mais a gente, será que cabe? Onde é que ele cabe? Ele vai ficar aqui. Faz aqui o catecismo da igreja. Pronto, ele vai ficar bem aqui, pertinho de Carla Cruz. Já até São Domingos Sávio, misericórdia. Pronto, tá aqui. Tá aqui. São 2 imagens de santos que são exemplos para nós, né? Também posso falar que são santos de devoção minha, porque São Domingos tem muitos exemplos
apesar da sua pouca idade, os dois morreram muito jovens. São Domingos ele foi aluno de Dom Bosco, né? Que também Nada mais, é nada santo. menos que Dom Bosco. Aí você pega um aluno de Dom Bosco, que também é santo da Igreja Católica, e viveu e experimentou do que foi São Dom Bosco em vida, né? São Domingos Sávio morreu muito jovem, ele teve tuberculose, né? E acometido por essa doença, ele faleceu. Mas São Domingos, ele tinha 4 pontos, né? E um desses 4 pontos, para a sua santificação, ele falou que antes morrer do que pecar, né? Essa frase icônica dele, né? Que é muito aderida a ele, quando a gente fala de São Domingos, a gente lembra dessa frase, que ele teve a sua experiência de santidade e morreu em odor de santidade, por isso que hoje é santo da Igreja Católica. E São Tarcísio é Marte, né, da Igreja, ele de prontidão, né, se ofereceu para levar a Eucaristia aos encarcerados, aos cristãos encarcerados, porque na época dele eles estavam sendo perseguidos, então ele não poderia, os padres não conseguiam, os diáconos, os bispos não conseguiam levar a Eucaristia para os cristãos encarcerados que queriam receber o corpo de Cristo antes de morrer. Eles não só estavam presos, eles estavam presos e condenados à morte. Então, antes de morrer, eles queriam receber a Eucaristia. Então, Tarcísio era uma criança e ele se ofereceu para levar a Eucaristia porque ele passaria despercebido, né? Então, ele levou o que a gente chama hoje de teca, né? Nós coroinhas conhecemos bem, é um recipiente pequeno que cabem algumas Eucaristias dentro, né? E ele conseguiu levar escondido. Só que passando por algumas crianças, ele foi interceptado por essas crianças e as crianças queriam saber o que era que ele estava levando, né? O que é que tinha escondido. E aí ele não quis mostrar, né? Ele foi confrontado, ele foi apedrejado e veio a falecer nessa situação. Então, só que ele não soltou, né? A teca, ele não soltou. E milagrosamente a teca foi para as mãos de um soldado que era simpatizante aos cristãos e as crianças ou aquelas pessoas, os soldados que estavam lá não conseguiram pegar a Eucaristia e profanar de alguma maneira. Ele como Marte, né, ele teve o seu processo de canonização mais rápido, a igreja reconheceu o seu martírio e hoje é santo da Igreja Católica. Padroeiro dos Coroinhas. Padroeiro dos Coroinhas, por conta disso, né, de ter defendido a Eucaristia, né? Nós, Coroinhas, somos convidados a defender a Eucaristia. Então, falou de São Domingos Sávio, São São Tarcísio. Domingos Sávio da ponta do São Tarcísio, São Domingos Sávio, São Tarcísio, mas nós não poderíamos deixar de falar de 2 santos assim que para nós, Dois jovens dois santos. jovens santos, é uma inspiração, né? Primeiramente vamos falar de A gente tem 2 relíquias aqui. dois tá? ali, 3, e também tem a Pedra de Fátima. A pedra de lá da cidade de Fátima. Então vamos falar um pouco de Carlos Acutis, né, Lucas? Carlos Acutis, ele que é um jovem, foi um jovem, né, como nós, não muito distante. Aliás, seu falecimento foi no ano de 2016. Em 2006 eu tinha 1 aninho só, ainda. Eu já tinha 7, né, gente? Pra vocês verem da idade do Lucas. Então não vou falar dessas coisas, né, Lucas? Não falando de idade. E aí eu estava nascendo e Carlos Acutis estava indo para a eternidade, né? E Carlos Acutis, o que marca em Carlos Acutis, né, Lucas, é a forma de como ele evangelizava, né? Assim como nós estamos aqui evangelizando através de um podcast, ele evangelizava também pela internet, né? Ele, tanto é que eu costumo falar que ele é o padroeiro da comunicação, não sei se ele já é nomeado, né? Mas eu fresco muito que ele é o meu padroeiro, que eu sou da comunicação. Levando em consideração que o Carlos Acutis ele ainda está no processo de canonização. Ele é beato. Ele é beato atualmente. A gente vai chegar lá e vai falar sobre o processo, né? Se Deus vão estar lá em Roma. Os processos. E Carlos Acutis ele é beato atualmente, né? E a sua vida também foi pautada na igreja, na sua vivência como igreja e no seu amor pela Eucaristia. Carlos Acutis tinha um amor incomensurável para com a Eucaristia, né? No livro que um padre escreveu sobre ele, ele falou que
Carlo Acutis ia para a escola e nesse trânsito, né, ele passava algumas vezes diante da igreja e todas as vezes ele ia rezar. Né, que ele passava na igreja, ele entrava para rezar, para adorar a Eucaristia, Jesus Eucarístico. E na sua vivência como jovem, junto com os demais jovens, né, ele tinha essa atitude de evangelizar aqueles que estavam com ele, né, de falar sobre Jesus, de falar sobre a Eucaristia, de falar como é bom a vida de um jovem santo, né, e ele falava isso na escola, né, por onde ele estava, e não deixando de ser um jovem, né, ele era antenado, né, da internet. Ele jogava videogame, ele gostava de fotografar e tudo isso que não nos impede de ser santos, né? De ter vivências, ele gostava de passear, né? Tinha uma câmerazinha, né? Ele era de uma família que não era uma família pobre, né? Assim, então ele conseguia viajar e ele queria sempre viajar para lugares santos, né? Que tiveram alguma aparição de Nossa Senhora ou que tem alguma experiência mística com o Senhor, ele gostava, né, de viajar para esses lugares, sempre rodeando a sua religiosidade. Lucas falou que ele era um jovem normal, né? Jogava videogame, só que ele era um pouco diferente da gente assim, porque ele tinha a noção que se ele jogasse muito, aquilo ia tirar o foco dele, que era Jesus. O que ele fazia? Ele reduzia o tempo de jogar. Coisa que tu falava no início do videocast, né? Que a gente chama de podcast, é videocast, né? Tu fala. Podcast vai tentar ser ouvindo. Podcast é pra cá pro celular e videocast é aqui pro... Não, pra ele usar seu celular, né? Então... Perdi meu raciocínio. O Lucas falava que é uma mortificação diária, né? A santidade. E essa mortificação dele era uma mortificação diária. Quantas vezes o nosso celularzinho aqui também não tira o foco de Deus? E é isso que a gente tem que fazer, não é parar de deixar de usar as coisas do nosso século. Até porque a gente precisa de santos atuais, né? Santos que vivem nos dias de hoje. Só que tem aquela noção, aquela consciência, como o Carlo Acutis, de que muito faz mal, né, cara? A gente costuma falar da gente ter aquele foco de primeiramente amar a Deus e que as outras coisas não tirem o foco de Deus, porque Deus tem que ser o nosso centro, como diz o Frei Gilson, e tem essas coisas que vão assim, nos arrodeando, que vai tirando o foco da presença de Deus. Carlo Acutis, ele conseguia, pela sabedoria que ele tinha, né, pelos dons que ele tinha, que Deus tinha dado, que isso afastava ele de Deus, e aí ele mortificava isso nele. Não que ele não gostava de jogar, lógico que ele gostava de jogar, ele mortificava isso nele para que pudesse amar mais ainda Deus. E vale ressaltar que ele usava da sua experiência como os santos. Nós precisamos de santos deste século. Não é que nós vamos viver sem equipamentos eletrônicos e viver enclausurados, mas se quiser também, né? Aí é da sua conta e risco. Não é sobre isso, mas é que o Carlo Acutis usava da sua experiência com a internet para evangelizar, né? Ele usava disso para anunciar Jesus Eucarístico, para falar sobre Jesus, né? Para falar sobre o seu amor à Mãe de Jesus. Então, não é se anular disso, mas usar disso para santificação pessoal e também dos próximos. Como vocês puderam ver também, nós estamos com a relíquia de Santa Teresinha. São 3 relíquias. Não, aqui? Terceiro grau. Não, terceiro grau. Uma relíquia. Ele não está entendendo a produção está falando. Tá bom comprar um pão de ouvido aqui, né? Uma relíquia de terceiro grau de Santa Teresinha. Era o que dela aqui? Era uma roupa, né? Terceiro grau, Terceiro um grau. tecido que é colocado em cima. É, A gente pode terceiro trazer sobre isso no podcast. das relíquias. Terceiro grau é Aí terceiro grau é um tecido que é colocado sobre as relíquias. Aí tem todo um processo, passa uma noite, orações, e a gente vai chegar lá. Vai chegar lá. E Santa Teresinha, né? Uma santa que tão dócil, né? Que ela é a jovem também, que ela é a santa devoção da nossa produtora. Ela chega e fala de Santa Teresinha, chega onde ela brilha, ela fica tudo sorrindo, igual uma pessoa apaixonada, né? E Santa Teresinha, como o Lucas citou o exemplo dela, ela foi santa nos pequenos gestos. Ela foi santa nos pequenos gestos.
E Santa Teresinha, a gente vendo a história dela, a gente podemos ver que ela teve uma vida um pouco que sofrida, né? Assim, mas ela amou tanto a Deus que Deus deu a felicidade a ela. Ela é muito nova, perdeu a mãe, né? Ela tinha uns 4 anos de idade. Mais incrível que antes de perder a mãe, quando ela tinha 2 anos, ela falou que queria que a mãe dela morresse. Aí todo mundo se assustava, né? Uma criança de 2 anos desejava a morte da mãe. E ela desejava só o céu, né? Pra mãe dela. Ela já tinha a ideia, né, que o céu seria muito bom. Seria muito bom. Eu queria muito que a minha mãe morresse, as palavras dela, né, para que ela fosse para o céu, né, para que ela vivesse logo, vivenciasse o céu. Antes de continuar falando de Santa Teresinha, um dos santos também de devoção, antes de chegar nesse santo de devoção, a produção tá ali cochichando que os pais dela são santos. E era exatamente isso que eu ia falar. Olha aí, ó. Isso é a unidade do Espírito Santo, né? Os pais de Santa Teresinha são santos, né? São Luís e Santa Zélia, que também eu tenho um apreço muito grande por eles. Porque quando eu comecei a conhecer o Instituto Filhos da Misericórdia, eles são religiosos, né? Então, eu não encontrei santos melhores para discernir essa vocação. Por quê? Porque São Luís e Santa Zélia tem só filhas. E as filhas, todas são religiosas. Não é só Santa Teresinha que é religiosa. Todas as filhas vivas, né, que continuaram vivas, de São Luís e Santa Zélia, foram para o convento, né? A maioria delas foi para o Carmelo e apenas uma não foi carmelita. Mas todas as outras, inclusive Santa Teresinha, é carmelita, né? Santa Teresinha era carmelita de clausura. Então ela entrou no convento e não saiu mais. Santa Teresinha, com 14 anos, ela quis entrar no convento. Pediu o Papa, né? Aí ela foi lá na audiência com o Papa, olha aí, e pediu pro Papa para que ela pudesse entrar no convento, porque na época ela não podia entrar com 14 anos, né? É uma criança praticamente. Então ela foi lá e pediu em uma audiência com o Papa que ela entrasse no convento com essa menor idade. E ela conseguiu entrar, ela foi pro convento. Aí como a sua vivência lá não foi uma vivência assim, só de flores, né? A pessoa foi pro convento e pronto, é ótimo a vida no convento, né? Não sai, também não é assim. Santa Teresinha também teve seus momentos de dor, teve seus sofrimentos e disse, né? Ela escreveu boa parte da vida dela, né? E é a história de uma alma, inclusive quem quiser pode ler, é muito interessante. Indicamos pra você. Benedictus, procurei no Instagram, é uma livraria ótima. E ela escreveu lá a pequena via, como ela iria chegar à santidade pelas pequenas coisas, né? Ela rezou por todos, né? Principalmente pelas missões, pelos padres. Se tornou padroeira das missões, sem nunca ter colocado o pé fora do convento depois que entrou, né? E o seu modo de santificação era nas pequenas coisas, né? Como eu falei, eu vou lavar a louça, né? Eu vou usar para santificação, eu vou rezar enquanto isso. Então, nos pequenos detalhes, Santa Teresinha foi procurando a sua santificação. Também foi acometida por uma doença, ela teve tuberculose, que na época, até hoje é uma doença muito difícil de se tratar. E na época, principalmente, sem a medicina que nós temos hoje, era mais difícil ainda. Então ela morreu acometida pela tuberculose com 24 anos de idade. Inclusive na novena de Santa Teresinha a gente repete 24 vezes o Glória ao Pai por conta da idade dela. E acometida pela doença ela veio a falecer. O Lucas falou sobre essas 24 rosas, né? As novenas das rosas, né? Que chamamos. E uma coisa muito interessante que quando as pessoas falam e realmente quando a gente pede uma graça por intermédio de Santa Teresinha para a novena das rosas, a gente ganha uma rosa. E eu já sou testemunha até mesmo de uma irmã, que ela era daqui da nossa paróquia, que um aspirante deu uma rosa para ela e eu dei outra rosa para ela também. E depois ela falou para essa aspirante que tinha feito 2 pedidos na novena das rosas. Santa Teresinha disse que era muito... Ela gostava muito de rosas, né? E que... Ela está segurando rosas, né, na imagem dela. Mas, porque ela achava muito bonitas as rosas sendo lançadas para Jesus Eucarístico. E ela disse que quando fosse para o céu, eu faria chover sobre a terra uma chuva de rosas. E aí...
no final da sua novena, normalmente, né, quando a pessoa pede uma graça, no final da sua novena, ela recebe uma rosa, simbolizando que essa graça vai ser atendida, né? Assim como o Guilherme falou, também já conheço pessoas que rezaram a novena e que receberam uma rosa no final. É sempre de maneira despretensiosa, né? A rosa aparece, vai chegar até você de alguma A maneira. última novena que eu fiz dela, eu ganhei a relíquia. Eita! Olha, Então, ela peraí. ganhou uma rosa não, ela ganhou Foi o jardim inteiro. Foi o jardim né? E é muito interessante. Eu acho que tudo sobre Santa Teresinha é muito lindo, né? A história dela, o fato de ela ser tão nova, né? Essa relação com rosas, porque né, rosas são muito bonitas. E a sua graça e o seu amor pelo povo de Deus, né? É o seu amor por Deus, né? Que eu não preciso comentar porque ela é santa da Igreja Católica. E o seu amor pelo povo também, porque ela é padroeira das missões, né? Ela, sem ter saído do lugar, é padroeira das missões, né? Então, pela sua oração, pelo seu amor para com todos, pelo seu simples jeito de ser, eu acho tudo muito bonito em relação a Santa Teresinha. É uma ótima inspiração para nós. Aí entra aquela lá que a gente falava que para ser santo não é necessário grandes coisas, né? É necessário um mártir, né? Mas olha, como foi que Santa Teresa se santificou? Ela se santificou pelos pequenos gestos e pelas orações dela, né? Pelas orações dela, ela foi santificada. E que a gente, Santa Teresinha, a gente também possa ser assim um missionário do Senhor. Eu sei que muitas vezes a gente não tem aquela ousadia toda de sair evangelizando, né? Como os profetas faziam, né? Mas aqui Santa Teresinha que demonstrou que é possível evangelizar através da oração. Porque a nossa oração, quando é uma oração verdadeira, ela chega aos céus, né? Se a gente reza pela conversão de alguém, aquela pessoa vai ser convertida a partir das nossas orações. E assim nós também vamos estar evangelizando a alma através da nossa evangelização. Como o incenso do turíbulo como a fumaça do turíbulo vai chegar aos céus, né? A gente pode fazer outro vídeo falando sobre alguns objetos Aí na poderia missa chamar o Mário, né? para comentar sobre Sobre que isso. algumas pessoas têm dúvida, né? Para que a gente usa o turíbulo? Mas esse é assunto para um próximo podcast ou videocast. Esse já está encerrando. A gente... O próximo sobre Santa Teresinha Aparece. O próximo vai ser sobre Santa Teresinha. Vai ser Santa Teresinha, só para a produtora aparecer. Agora, para a gente concluir esse vídeo, né, sobre os santos, e um próximo vídeo a gente vai falar sobre os santos na igreja, assim, processos, né, como chegar à canonização, como a igreja reconhece a santidade dessas pessoas, para a gente ver dois extremos. Santa Teresinha não saiu do Carmelo e, através das suas orações, da sua simplicidade, alcançou a santidade. São Tarcísio, padroeiro de Soronhas, ele foi mártir. Então, uma coisa não anula a outra. Não é que eu não precise fazer atos heróicos e também não é que eu não a simplicidade não afeta a Deus, mas que é o meu modo de me santificar, né? O meu modo particular de me santificar. Santa Teresinha não se inspirou em São Tarcísio e morreu por conta de Jesus. E São Tarcísio não se inspirou em outro santo para que a sua vida de santidade fosse mais simples. Mas ele viveu a sua vida de santidade. Assim como Santa Teresinha também viveu a sua vida de santidade. Ela buscou ser santa e conseguiu atingir essa santidade. Não para ser glorificada, né? Não para ser exaltada, mas para que ela conseguisse ver a face de Deus. Né? O seu nome é Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face. Né? Então, para que ela visse a face de Deus. E assim todos os outros santos, né? Santa Faustina, no diário, ela conversando com Jesus, né? Ela conversa com Jesus, ela pergunta, eu vou ser santa de altares? Né? Eu vou ser santa de altares? E Jesus diz, sim, você vai ser santa de altares. Porque a sua vida, ela foi uma vida de santidade. Aí outro ponto, né? Antes de concluir, daqui a pouco a gente faz 2 horas só de um vídeo só. Essas pessoas que foram consideradas santas pela Igreja Católica, elas não foram enviadas por Deus santos. Exatamente. Essa pessoa que ela vai viver no mundo para ser santa. Só Jesus. Não, só Jesus já era santo quando veio para a Terra, né? Ele não foi enviado para o mundo para ser santo, né? Já falando, pronto, Jesus mandou São Tarcísio para o mundo, ele vai ser santo. É o desejo do coração de Deus. Sim. Mas ele não está prefigurado assim. Ele não conseguiu ser santo porque
Deus quis que ele fosse santo, assim, Deus produziu ele para ser santo. Ele quis ser santo porque ele queria ver a Deus, Sim. pelo seu amor a Deus e principalmente pelos méritos de Jesus, né? Nós podemos buscar santificação não por mérito próprio, mas pelo mérito de Jesus. E nós podemos achar assim, ele foi santo da igreja porque já era santo, né? Já é santo. Nasceu com a santidade. Nasceu com a santidade. Não, ele foi considerado santo pela Igreja Católica porque ele lutou por essa santidade, né? Porque ele buscou essa santidade. Então nós devemos desmistificar muitas coisas dos nossos pensamentos. Eu nunca vou conseguir ser santo. Nós vamos sim conseguir ser santos em nome de Jesus, né? E vamos ver sim a face de Deus. E nós devemos buscar isso todos os dias. Amém? Amém. Então, né, assim, pela intercessão de São João da Cruz, que hoje a gente estamos celebrando, né, o dia dele, hoje dia 5 de março, a igreja relembra, né, lembra a São João da Cruz, que a bênção de Deus deixe sobre nós pela intercessão de São João da Cruz e Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.